Olá, pessoal! Que saudade de vocês, hein? Hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula online, né? Vamos aí abordar o capítulo 1 do livro 6, Introdução à Sintaxe. Para a gente poder compreender essa sintaxe, a gente precisa fazer uma volta no tempo, né? Então, desde quando nós nascemos, pessoal, a gente tem contato, nosso contato com o mundo se dá por meio das palavras. Primeiramente, a gente ganha o nome, depois a gente escuta os nossos pais nos dirigirem palavras afetuosas. Com o passar do tempo, nós começamos a pronunciar alguns desses sons até conseguirmos formar frases. Esse processo, que aparentemente parece ser muito simples, acontece de forma natural, né? Mas, no entanto, ele é resultado de uma elaboração bem complexa que envolve raciocínio e lógica. A palavra, então, dessa forma, é um elemento essencial na construção de frase e de textos. Ao organizar frases, a gente começa a organizar palavras, né, de maneira clara e coerente. A gente começa a dar origem às nossas frases, às nossas orações e, com isso, períodos até a construção do texto, que é o que tanto a gente almeja, né, escrever com clareza. Para isso, a gente precisa compreender que a parte da gramática que estuda o modo como as palavras se organizam para formar frase, oração, período e texto é chamada de sintaxe. A sintaxe ela deve ser estudada com o objetivo de conhecer a língua, dominá-la e fazer dela um poderoso instrumento de raciocínio, criação e cidadania. E a gente percebe, gente, que uma palavra ela tem diversos significados. Aí a gente precisaria voltar lá na matriz, na habilidade 26 da matriz do Enem, que diz que como a gente deve usar essas palavras no nosso dia a dia, que uma palavra ela tem diversos significados. Observem só esse quadrinho, né? Aí você está vendo os dois menininhos, um joga um copo no chão e o outro fala falta. Tá? Aí ele diz: o jogo já acabou, garoto. Estou sabendo, isso aí é falta de educação. Então, vocês observem, né, que o menino aí, ele faz uma dupla, essa palavra falta, para o garoto, tem um duplo significado. Falta poderia ser a falta lá, uma transgressão da regra do jogo, né, enquanto eles estavam jogando, mas nesse caso, na verdade, era a falta de educação dele. Então, observe, as palavras elas têm significados diversos e a gente precisa saber combinar essas palavras, tá? E aí eu digo, a arte de combinar as palavras, né? Vocês podem acompanhar essa parte esse assunto que eu estou dando, tá na página 2, 3 do livro de vocês, tá? Olha só, observem essas frases, pessoal. Os primeiros grupos chegaram ao acampamento depois de 7 horas. A segunda frase: chegaram ao acampamento depois das 7 horas os primeiros grupos. Terceira: depois de 7 horas chegaram ao acampamento os primeiros grupos. Então vocês podem observar que a primeira frase ela está na ordem direta e as demais estão da maneira indireta, né? Todas elas, porém, contém a mesma mensagem. Essa mensagem, ela é clara, é precisa. Por quê? Porque essa combinação das palavras está correta, está coerente e qualquer falante da língua portuguesa pode compreender. Essas combinações não são aleatórias, pois respeitam regras que são estabelecidas da relação das palavras, que mais à frente nós vamos ver que são aqueles termos essenciais da oração, que inclui sujeito, inclui predicado. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre isso, tá certo? Agora observem essa outra frase. Primeiro, os, ao, depois, grupos, das, chegaram, horas, acampamento, 7. Então, como vocês podem ver aí, certamente nenhum falante empregaria as palavras organizadas dessa forma, né, gente? Por quê? Porque elas são ilógicas, elas são incoerentes, né? Tá faltando aí uma organização lógica entre elas, tá? Agora, lá na página 4 do livro de vocês, estão vendo que tem essa gravura, né? Esse quadrinho aí, que diz assim: por que ainda está acordado, Zezé? Não estou com sono.
posso mudar isso com 7 palavras. O quê? Como pode? Acorde, é hora de ir para a escola. Sempre dá certo, tá? Então, olha só, vocês percebem aí, gente, que o humor dessa tirinha se dá quando a mãe diz que apenas com 7 palavras consegue fazer o filho dormir, né? Solucionar o problema, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma frase, né? O que é uma frase, o que é uma oração, qual é a diferença de frase e oração. Bem, frase é um enunciado linguístico que apresenta o sentido completo. Pode ser representado por uma palavra apenas, dependendo da situação e do local onde for empregado, ou por construções mais elaboradas, desde que esteja apresentando palavras organizadas sintaticamente. Tá certo, pessoal? Então, palavras, por exemplo, como atenção, socorro, silêncio, pare, são palavras que sozinhas elas conseguem ter, elas fazem um sentido completo. Então, são bem mais do que palavras, elas são também frases, tá? Observem, as frases elas podem ser verbais ou nominais. Frases verbais são aquelas que apresentam verbo. Então, olha só, o dia está lindo. Vamos já para o parque? Observem aí que nós temos 2 verbos, tá? O verbo estar e o verbo vamos, ok? Na segunda frase, nós temos as frases nominais, são aquelas que não apresentam verbos. Observe, que dia lindo, meninos! Já para o parque. Então, ó, se vocês forem fazer a comparação entre o primeiro exemplo e o segundo exemplo, vocês percebem aí que os verbos sumiram, tá? Só tem palavras que são nominais, que são palavras referentes a uma outra classe gramatical, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, enfim. Como é que a gente pode construir, gente, essas frases? Lá no caderno de vocês, no livro de vocês, na página 5, tem alguns exemplos aí. Frase declarativa. Qual é a função de uma frase declarativa? A sua função é informar. As frases declarativas, elas podem conter uma afirmação ou negação, tá? Então, elas vão declarar alguma coisa. Exemplo, você sabe meu segredo? Quer dizer, eu estou declarando algo. É uma frase declarativa. Só que é uma frase declarativa afirmativa. Você sabe o meu segredo. Agora, quando eu digo você não sabe o meu segredo, também é uma frase declarativa, só que agora tem um elemento não, que é um elemento de negação, tá, pessoal? Olha só, frase interrogativa também é bem simples, principalmente porque de uma forma direta, na maioria das vezes nós fazemos uma pergunta de forma direta, então tem lá na frase interrogativa o ponto de interrogação, né? Você sabe meu segredo? Com ponto de interrogação. Então, isso aí é uma frase interrogativa direta. Agora, eu também posso fazer uma frase interrogativa de maneira indireta, quando eu coloco uma outra palavrinha no início. Quero ver se você sabe meu segredo. Então, olha só, eu estou fazendo uma pergunta, mas eu já não estou mais utilizando o ponto de interrogação, tá? Então, eu também tenho uma frase interrogativa, só de uma forma diferenciada, indireta. Uma frase imperativa transmite afirmativa ou negativamente uma ordem ou um pedido. Tá? Então, faça a sua confissão, ou então, não mexa nas minhas anotações, por favor. Então, observe, quando eu digo não mexa, eu estou dando uma ordem, né? Estou falando de uma maneira mais enfática. Frase exclamativa apresenta um tom admiração. Também normalmente vem aí um ponto de exclamação no final, tá? Você sabe o meu segredo, olha só. Então, tem sempre um ponto de exclamação. Também a forma como a gente vai falar, pronunciar essas frases, né, que tem a ver com a nossa entonação, já dá para a gente poder fazer essa diferença do que é uma exclamação, do que é de forma imperativa, o que é uma interrogação, tá, pessoal? E também tem um outro tipo de frase que são as frases optativas, né? Exprime um desejo. Exemplo, Deus me livre dos curiosos. Então, é um desejo aí, uma opção, né? Então, frases, como a gente pôde ver, só para recapitular,
podem ou não conter verbo, tá? Agora, oração. Quando eu falo em uma oração, pessoal, obrigatoriamente eu preciso estruturar essa minha oração a partir de um verbo, tá? Então fica fácil, a gente já falou sobre isso em sala de aula. Quando é que eu vejo que tem o meu período ali, ele pode ter uma oração ou ele pode ter mais de uma oração, tá? Vamos aqui observar esse exemplo. Você sabe o meu segredo. Perceba que eu tenho uma única oração. Agora, quando eu digo assim, quero que você guarde bem esse segredo. Então, aí, olha, eu tenho o verbo querer e tenho o verbo guardar. Logo, eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos, tá? Então, não esqueçam. Frase, eu tenho ou não verbo. Oração é obrigatório. E eu confiro as orações de acordo com o número de verbos. Meu período. O período, gente, ele pode ser simples ou pode ser composto, tá? Então, aí eu tenho, pobrezinho, meu canário morreu, tá? Depois disse assim, quem ensinou o passarinho a fingir de morto? Ela tá falando aí com o cachorrinho, né? Provavelmente está colocando a culpa no cachorro. Então, observe, na primeira fala, trata-se de um período simples, uma oração absoluta por haver somente um verbo, né? Pobrezinho, meu canário morreu. Então aí só tem o verbo, que é o verbo morrer. Na segunda, trata-se de um período composto porque há dois verbos, ensinar e o verbo fingir. Tá certo, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.